Saudações, pessoas! Muito bem, falei sobre algumas coisas na minha última live, vamos fazer aqui o resumo. Eu comecei falando sobre a questão dos signos, né? Muitas pessoas sempre vêm falar nos meus vídeos, ou às vezes em posts, ou coisas que eu comento sobre isso, e adoram dizer que eu não deveria fazer isso, que como eu posso acreditar nisso, que eu sou cristão, que eu sou católico, que isso não é compatível, aquela coisa toda e tal, mas muitas pessoas não conhecem o assunto. Tá? Apenas tem aquele preconceito sobre as informações dos signos e acham que signos sempre, quando é dito alguma coisa sobre isso, está ligado àquela questão de prever futuro, né, ler mãos, né, jogar cartas para saber o seu destino, porque os astros regem. Não, não tem nada disso. Existe esse lado dos signos, tá? Mas o que eu uso, os nomes que eu uso, né, as nomenclaturas dos signos, é para determinar assim, tipos de personalidades. Tá? Se vocês pegarem para estudar a coisa, vão verificar que outros estudos chegam às mesmas conclusões. Eu uso apenas para um estudo de personalidade e bate. Tá? Se vocês usarem outros meios, outros métodos, vocês vão observar, né, que a coisa é similar. Como, por exemplo, o estudo dos temperamentos. Temos ali, né, o fleumático, o colérico, o melancólico e o sanguíneo. Né, que você avalia as características da pessoa, as suas tendências. E se você pegar os signos, por exemplo, nós vamos encontrar água, terra, ar e fogo, que são ali, né, as divisões que determinam algumas características da personalidade das pessoas. Tá? Temos também outro estudo, que é o indicador Myers-Briggs, que você classifica as pessoas com 4 letras, que ali você vai encontrar as características das pessoas. Tá? Então, no caso do Myers-Briggs, nós temos a questão da introversão e extroversão, sensação e intuição, racionalidade e emoção, juízo e percepção. Que assim, são aqueles contrapontos que uma pessoa introvertida não pode ser extrovertida, mas nós temos 4, né, meios de você classificar o tipo de personalidade de uma pessoa. Então, quando eu falo de signo, eu não falo sobre prever futuro, ler as suas mãos, ou, né, a questão dos astros. Não, eu apenas uso um meio simples para que as pessoas identifiquem de maneira rápida, né, o tipo de característica e personalidade de uma pessoa, porque isso está bastante ali no senso comum. É claro que quando você vai para outras áreas, no caso outras ramificações envolvendo signos, não vai dar certo, porque você vai estar entrando num terreno que realmente não é válido e é perigoso. Existem certos cuidados com esse tipo de estudo que nós devemos tomar, quem se interessa por esse caso. Mas os signos, para mim, apenas servem para que você tenha uma base para identificar o tipo de personalidade de algumas pessoas, para que você possa avaliar a pessoa, a situação, enfim, uma série de coisas. Detalho isso na live, eu acho importante que vocês assistam, falo um pouco mais sobre isso lá. Tá certo? Então depois, quem quiser, dá uma conferida e procure se aprofundar um pouco mais nessa questão de estudo de personalidade, antes de assim, expor uma opinião sobre signo baseado apenas em preconceito. Tá? Isso é importante, tá ok? Muito bem, eu também falo sobre algumas questões, falo sobre o lance do cachorro, então, mais uma vez a questão animal, e assim, envolvendo cachorros em uma separação, onde nós temos um tribunal que concedeu como se, assim, uma pensão alimentícia para cachorros. Tá? Ali existem algumas considerações a serem feitas, por conta de ser, assim, nós temos 4 cachorros no caso, ou não ser o porte desses cachorros, mas pode ser que o custo seja alto, então poderia acontecer ali uma divisão, né, de valores para custear a vida dos cachorros, né, alimentação e tudo mais, mas consideram aos cachorros, então, como se fosse uma pensão alimentícia, ou seja, estão atribuindo cada vez mais a animais coisas que são feitas ou foram feitas para seres humanos. Isso é perigoso. Sempre a causa animal avança de maneira silenciosa e perigosa, porque assim, as pessoas não falam nada contra isso, e isso acaba sendo transformado em leis, algumas coisas que envolvem as causas animais, e essas leis, no fim, serão para pressionar, prejudicar e controlar as pessoas. Tá? É importante ficar atento a esse tipo de avanço, mas não adianta falar muito, porque existe uma onda muito grande em torno das causas animais, as pessoas agem de maneira emotiva e jamais vão conseguir compreender as entrelinhas desses casos, a não ser quando a corda já estiver no pescoço, que é como já aconteceu com várias outras questões e grupos de minoria. O alerta era feito quando a coisa ainda era possível ser revertida,
hoje em dia não dá mais. E a causa animal segue o mesmo rumo, os mesmos procedimentos, é o mesmo padrão, como eu sempre falo, e no fim acabam transformando determinadas situações em leis para prejudicar as pessoas e atacar determinados alvos específicos. É bastante complicado. Tá? Falei também sobre o caso do Daniel Silveira, mais uma vez, que parece que o STF, então, ele quer realmente deixar o cara inelegível. É complicado esse caso, porque quando o Bolsonaro fez o indulto, eu concordei, falei bem sobre isso, calou a boca de várias pessoas, mostrou coragem, mas comprou uma briga feia, e agora nós estamos vendo as ações contrárias a esse indulto fornecido para o Daniel Silveira, e eu falo, é importante observar os acontecimentos, porque se conseguirem realmente anular tudo aquilo que foi concedido pelo indulto, pode ser que o Bolsonaro fique um pouco desmoralizado, isso é preocupante. Tá? Então nós temos que observar essa batalha, que essa briga foi comprada, e de novo vão para cima do Daniel, ou seja, não vai ser possível elegê-lo, ou seja, vai ser inelegível. Vamos ver o que mais vai acontecer, mas é importante esse caso observar essa briga que o Bolsonaro comprou. Tá? Falo também sobre a questão de alguns procedimentos, algumas coisas envolvendo o Supremo, tá? E algumas ações das pessoas que criaram o Supremo como uma espécie de inimigo único, aquela ação de você criar um super inimigo para que você possa se vender como um super herói. Já falei isso várias vezes, mas é importante nós observarmos que toda vez que você coloca muita coisa negativa em cima de uma pessoa, ridiculariza a pessoa, fiz uma analogia, tá? Isso não quer dizer que eu esteja defendendo algum ministro ou alguma instituição. Estou falando aquilo que eu estou vendo, que é difícil as pessoas lerem essas entrelinhas por conta dos nossos opositores agirem de maneira errada, não agirem dentro da lei e não serem pessoas boas. Mas nós temos que observar o seguinte, quando você coloca na cabeça de todos aqueles que estão observando uma briga, que um lado ele é mentiroso, ele é isso, ele é aquilo, você coloca vários adjetivos negativos contra uma pessoa ou uma instituição. Tudo que ela for falar, tudo que ela for dizer, tudo que sair dela, não terá validade, porque todos enxergam a instituição ou uma pessoa como totalmente errada, tá? E aí você constantemente, de maneira muito fácil, consegue anular qualquer coisa errada que você faz. Por exemplo, se eu pretendo fazer algo errado, e aqueles que podem me acusar, eu vou destruí-lo diante das pessoas, falando que eles não têm nenhuma credibilidade, porque são isso, quando falarem alguma coisa contra mim, não terá força. Porque se está partindo de uma pessoa tão ruim, é óbvio que ela está mentindo contra mim. Isso dá abertura para que eu possa, então, cometer erros. Fazer coisas que são indevidas. E isso eu vejo muito acontecendo. Não estou defendendo os ministros do Supremo, mas é interessante observar que muitas coisas que são evidenciadas sobre aquilo que chamam de direita hoje em dia, ou até mesmo a direita burra, como foi classificada pelo Bolsonaro, existem pontos verdadeiros. Tá? Só que as pessoas não dão credibilidade, por quê? Porque foi feita uma propaganda gigantesca contra esses caras. Aí você consegue então fazer algumas coisas e ficar ileso dessa opinião pública e passar como se fosse um herói porque estão mentindo contra você. É claro que os nossos opositores passam dos seus limites, exageram, como por exemplo, eu acho absurdo quererem colocar o Daniel Silveira quase 9 anos na cadeia. É claro que isso é injusto, nós não podemos concordar com isso. Não defendo ministros do Supremo, mas nós temos que entender que muitas coisas que os nossos inimigos fazem a exposição, às vezes eles estão certos. Precisamos tomar cuidado com isso, porque isso cabe a uma avaliação um pouco mais criteriosa, não pode analisar a situação com emoção como é feito. E muitas pessoas da direita hoje em dia não analisam as coisas. Elas odeiam e amam alguém porque são mandados. Mandam odiar alguém, mandam amar ou idolatrar alguém, e as pessoas fazem assim. É algo bastante difícil. Então, por exemplo, quando os próprios petistas apontavam erros do Sérgio Moro e da Lava Jato, ninguém acreditava. Mas em várias coisas que eles falavam, eles estavam certos. Quer você goste disso ou não. E isso foi provado hoje em dia com tudo isso que aconteceu envolvendo o Sérgio Moro e a Lava Jato. Os caras agiram de maneira que não deveriam ter agido. Forçaram a barra porque tinha um plano maior. E isso estava sendo evidenciado até mesmo pelos petistas, mas ninguém levou em consideração. Por quê? Porque não analisam a situação. Nós precisamos ouvir o que os nossos inimigos dizem. Não porque isso vai transformá-los em heróis ou em pessoas boas,
Mas muitas acusações que eles fazem, às vezes eles estão certos. Isso não faz deles, como eu disse, pessoas boas, mas para nós são informações importantes para saber com quem tanto nós estamos lidando. Mesmo que essa pessoa esteja vestida de direita, às vezes apontamentos dos nossos opositores são verdadeiros e revelam o caráter de alguns. É um assunto chato, pesado e delicado, mas nós precisamos conversar sobre isso, porque é uma triste realidade. E aquilo que é chamado de direita no Brasil são os mesmos brasileiros que muitos apoiaram e até fizeram parte de movimentos revolucionários e comunistas no passado. E muitas dessas pessoas que hoje se dizem de direita votaram no Lula mais de uma vez, inclusive na Dilma. Então nós temos muitos brasileiros que apenas trocaram de selo, mas não mudaram a sua percepção da realidade. Então nós precisamos sempre observar o que os nossos inimigos falam e analisar a situação. Porque muitos dessa direita são os velhos brasileiros com o selo trocado e cometem erros, sim. Fazem coisas erradas, sim. Então tome cuidado, né, como você recebe certas informações e propaga certas informações. Avalie o que é dito. Nem sempre aquele cara que está ali, né, nem sempre aquela ovelhinha que está ali toda quietinha, bonitinha, fofinha, é realmente uma ovelhinha, gente. Cuidado com isso. Ok? Enfim, recomendo que assistam a minha live, eu falo mais detalhadamente sobre todos esses assuntos aqui, tá? Considero importante, quem tiver tempo, é claro. O link vai estar aqui ao final do vídeo e também na descrição. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos vocês. Não esqueçam de verificar a inscrição, né, o sininho, também os links das minhas outras redes. Quem puder ajudar o canal, temos os meios aqui na descrição. Tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.